Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até as 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E também você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, no grupo que você possui, o grupo da família, da galera do futebol, do pessoal da faculdade, da turma do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e fala o que você tem achado do programa. Quer ver algum tema aqui? Então vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário ou a sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol. Qual é, minha esposa? 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, onde você coloca o seu comentário, você interage com a gente, você participa do nosso programa, tá bom, gente? E por falar em participar, interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também o que surgir nos comentários das pessoas. Temos também um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre ele, minha esposa. Temos um canal lá no YouTube e todos os dias aqui no nosso programa, nos comentários, nós disponibilizamos para você, nosso amigo ouvinte, o nosso link, que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Então, a gente gostaria que você entrasse lá no canal e se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse lá o seu like, a sua curtida e também compartilhasse com todas as pessoas que você conhece o quê? O nosso canal, para que eles pudessem acessar o nosso programa ao vivo lá no YouTube, tá bom? E também a gente gostaria que você fizesse o quê? Compartilhasse o quê? O nosso canal, tá bom? Compartilhasse com a família que você tem, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, o pessoal da faculdade, as pessoas que você conhece, que você ama, compartilhasse o nosso canal lá no YouTube, canal Programa O Farol, tá bom? Para que eles também pudessem vir participar com a gente e também ouvisse a palavra de Deus através do nosso programa. Então vamos falar agora sobre o que? O tema do dia de hoje, tá bom? Tema do dia. Para você, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que seus filhos se tornem pessoas de caráter? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Para você, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que seus filhos se tornem pessoas de caráter? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, o programa O Farol está no ar. Vem participar, deixa aqui o seu comentário, tá certo? Que teremos o maior prazer de falar os seus comentários aqui no nosso programa. Vamos lá. Tá bom, muito bem, estamos aqui.
Vamos que vamos. Então vamos lá. Tá. Então vamos lá, gente. Tema do dia de hoje para você. Os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que os seus filhos se tornem pessoas de caráter? Esse é o nosso tema do dia de hoje. E você participa através do seu comentário, da sua sugestão também. E o tema de hoje, para você, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que os seus filhos se tornem pessoas de caráter? Então você vai colocar o seu comentário aí, tá bom? E nós vamos para uma reflexão, tá bom? Vamos para uma reflexão. E antes da reflexão, eu postei somente o link para as pessoas irem direto para o canal lá no YouTube, para que elas possam se inscrever, tá bom, gente? Já deixei aqui, depois eu posto o tema do dia, tá certo? Eu vou para uma reflexão. A reflexão de hoje diz o seguinte: é preciso muita força para não se deixar esmorecer quando as coisas estiverem difíceis, quando o semblante estiver para baixo, quando a tristeza virá melancolia, quando a esperança se encolher no cantinho do peito. É preciso muita fé para vencer os dias turbulentos, para ver além do agora, além de tudo que dói neste momento, além de todas as aflições. É preciso ter foco para dar atenção ao que realmente importa, para estabelecer prioridades, para dar conta do que precisa e cuidar do que merece, inclusive de você. É preciso paciência para subir os degraus da vida, às vezes tão irregulares, também para a construção de si mesmo e de sua realidade, mesmo que seja de tijolinho por tijolinho, dentro de suas capacidades e limitações, dentro de sua força, apesar de suas dores. Paciência para passar pelos processos, para vencer cada etapa, para viver novas fases mais fortalecido. É preciso resignação para seguir os desígnios de Deus, mesmo sem entender, para acreditar na providência divina, para vivenciar seus melhores dias, acreditando que Ele está no controle e pode curar tudo que lhe destrói internamente, cada dor. É preciso acreditar, mesmo quando nada fizer sentido, mesmo que esteja difícil, mesmo que seu mundo esteja de cabeça para baixo. É preciso Deus na vida de cada um, no coração, na mente e nas ações, independente de religião. Falo de fé mesmo. Deus está aí a uma oração de distância, ao alcance de sua fé. Ora, acredita, confia e segue. Continua seu caminho com Deus à frente de cada passo. Só continua. Legal. Mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as dificuldades, é preciso. O que é preciso? Força. Saber viver. Também. Você associou com outra situação. Mas é preciso. É preciso. Mesmo que um semblante esteja caído, que a tristeza venha virar melancolia,
mesmo que tudo esteja difícil, turbulento, mas que você coloque as prioridades. Que são as prioridades? No meio de tantos problemas, ou não é verdade? Sim. Mas quais são as prioridades? Prioridade é tudo aquilo que muitas das vezes a gente deixa para depois. O cuidar de si mesmo. Sim. Cuidar da saúde, dessa saúde mental. Sim. Cuidar das pessoas que estão que você deixa, que você permite que entre na sua vida, né? Cuidar da sua família, cuidar do outro que está na sua casa, que está ali pertinho de você. Então, assim, são prioridades que às vezes as pessoas se preocupam com tantas coisas e não olham para si mesma com carinho, não olha para as pessoas que estão do seu redor, sabe? Aceita tudo de todo mundo. Não tem se priorizado, nem priorizado as pessoas ali, ó, de dar atenção na sua casa, atenção para os seus filhos, atenção para o seu marido. Muitas vezes ela se preocupa com muito, mas o que realmente importa, que são as suas prioridades, está trocada. Então, por isso que diz aqui, ora, acredita, confia e segue. Mariana Silva, boa tarde, meus queridos. Duas rosas, desculpa, eu te cortei. Tá. É porque eu ia dizer, continua seu caminho com Deus à frente de cada passo. Só continua. E Mariana Silva, vem com a gente. É justamente isso. E essa foi a nossa reflexão de hoje. É preciso. Isso aí. Tá bom? É preciso. E precisa muito. Jussara Almeida, boa tarde, meus amados. Boa tarde, Jussara Almeida, vem com a gente. Jussara Almeida, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente. Isso aí. Então, nosso tema do dia de hoje, fala aí, amor. Tema de hoje, para você. Os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que os seus filhos se tornem pessoas de caráter? E aí? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Hoje é sexta-feira. Sextou, meu povo! Hoje é sexta-feira. Então, hoje é o Momento Ele e Ela. Então, vamos falar de quem hoje, no Momento Ele e Ela? Hoje eu vou estar falando, na Bíblia não tem o nome delas. Sim. Né? Você vai estar falando de Salomão. E eu vou estar falando de as duas mães. Então, e as duas mães, tá bom? Eu vou falando, você vai estar falando de Salomão, né? E o filho de Davi. Vou estar falando de Salomão. É o rei Salomão. E eu vou estar falando das duas mães. Ok. Então, por que das duas mães? Porque na Bíblia não tem o nome delas, só fala assim, as duas mães, as duas mulheres, né? Então, aqui a gente vai estar falando sobre elas, tá certo? Então, vem participar com a gente. Esse é o nosso programa, o Farol. E repetindo o tema de hoje, para vocês participarem com a gente. Para você, porque os pais de hoje... Para você, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta? Vocês acham que sim? Tem alguém com você? Ainda não. Então, vou dar minha tem pensão. gente comigo, mas não tem comentários. Deixa eu ver se tem alguém comentário aqui. Ainda não. Não comentaram. Quer dizer, já falaram, mas ainda não falaram sobre o tema. Então... Para vocês, para você, os pais de hoje em dia têm se dedicado, têm se empenhado, têm colocado toda a sua força para a criação dos seus filhos, para que eles se tornem pessoas de caráter, da forma correta. Então, eu acredito que hoje em dia, por um mundo estar tão frenético, a gente tem deixado a desejar como pai, como mãe, a grande maioria, né? Muitas pessoas não se dedicam. Porque uma das coisas que eu já vi algumas pessoas falando comigo, quando eu já falei aqui que a mulher, ela... foi colocada por Deus para ser auxiliadora, para estar em casa. Só que aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que trabalhar. Eu entendo que hoje em dia, no mundo que a gente vive, as coisas estão tão difíceis e que as mulheres precisam também trabalhar fora, né? A grande maioria. Para poder cuidar né? Para poder ajudar no sustento da casa, manter a casa com o seu marido e realmente, mas é uma das coisas muito importantes. Os filhos, a criação dos filhos não podem ficar em segundo plano. Primeiro o trabalho, depois os filhos, não. Você tem que entender que o caráter dos seus filhos, eles são formados com exemplo. Não tem jeito. Você pode falar 1000 vezes, não xingue,
Mas se você não der o exemplo, não vai adiantar. Ele vai fazer aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Filho segue exemplo, não segue conselho. Ele quer ver de você. Então, a criação dos filhos, para mim, na minha opinião, na minha pincelada de hoje, os pais têm deixado a desejar. Por quê? Porque, como a gente estava falando outro dia, as pessoas acham que dar coisas para os seus filhos, aquilo que eu não tive, é mais importante do que, muitas vezes, você estar presente. Você se fazer presente na vida do seu filho. Você dar atenção, você estar com ele. Como é maravilhoso quando seu filho chegar da escola, encontrar você em casa, fazendo um almoço, e você perguntar para ele assim, como foi o seu dia? Todo dia que Kevin chega da escola, eu pergunto, e aí, meu filho, como foi seu dia? Como foi sua manhã? Não, mamãe, foi tudo bem. Hoje ele me falou, fomos pro Daneman. Hoje eu fui pro Daneman, e lá que é um centro cultural aqui da cidade. E hoje foi falado sobre o Dia da Mulher e foi falado que a primeira médica negra é de São Félix. Eu digo, sério? Então eu não saberia se eu não perguntasse para ele. Sabe? Não estou dizendo que eu sou perfeito. Estou dizendo que a gente precisa ter esse olhar de perguntar para o seu filho como foi seu dia. Mas eu não tenho tempo. Se faça tempo. Diz na palavra de Deus que há tempo para tudo. Não é que não temos tempo. Não temos que saber aonde é que a gente tem que colocar as nossas prioridades. Seu filho tem que ser uma prioridade. De como ele está, como ele não se sente. Porque muitas vezes, muitas mães, eu vi algumas mães falando no Instagram, uma mãe mesmo, que ela se culpava muito, né, pela morte da filha, que a filha, infelizmente, tirou a própria vida. E ela disse, como eu não percebi. E ela disse, e ela passou um bom tempo do luto, né? Só que ela disse, eu não posso ficar parada no luto porque eu tenho minha outra filha. Então, eu não percebi o que aconteceu com aquela. Então, eu tenho que entender e tenho que parar de ficar olhando para minha dor. E não que ela ia negligenciar a sua dor, mas ela não ficar sentindo e a outra filha precisando dela. Então, ela não queria cometer o quê? O mesmo erro. Então, ela não parou no tempo. Ela foi lutar pela filha que ainda tinha. Porque pelaquela filha que estava viva, ela ainda podia fazer diferente. Ser participativa. Então, assim, eu acredito que, infelizmente, a dedicação, o empenho, o gastar tempo, o estar presente, o se fazer presente, eu já falei aqui, vou repetir. Você vai, sabe, o tanto que você ama seu filho é o tanto de tempo que você fica com ele. O tanto de tempo que você gasta com seu filho, gasta não, viu? Você passa com ele, é o tanto de tempo que você diz que o ama. Não passo tempo nenhum, eu chego em casa, nem deu tempo. Então, é esse tanto de amor que você tem demonstrado para com ele. Porque presença, pai e mãe tem que se fazer presente. Mas eu, no final de semana, ficar junto, tirar tempo para assistir um filme, para fazer uma pipoca, para ficar, sabe, se interessar com o que ele gosta, com o que ele não gosta, saber quem ele é. Como você vai conhecer alguém se você não dialoga? Se você não convive, se você não sabe seus gostos, suas vontades, seus desejos, enfim, participar. Então, participar. Aqui o nosso tema diz o seguinte, para você. Os pais de hoje em dia, os pais da atualidade, os pais da era que nós vivemos, do século XXI. Do século XXI, tem se empenhado e se dedicado de forma correta? Quer dizer, a gente pode até colocar da seguinte forma, tem muitos, aqui está falando pais, tanto é o pai quanto a mãe. Isso. Então, muitos não estão nem preparados para ocuparem este cargo, vamos botar assim, de pai, de mãe. Muitos são pais porque geraram filhos, mas muitas das vezes nem pela atenção, como você falou, mas porque eles não cuidam nem de si mesmo e não têm condições de cuidar de uma outra pessoa, ou como você sempre fala, de um outro ser humano. Não tem condições. Não estão preparados.
Haja vista, uma outra situação que eu vou falar, que você pode endossar muito bem isso para mim. Tem mulheres que nem ao menos sabem cozinhar. Porque na época, vamos dizer assim, de adolescente, não aprenderam. Você disse que sempre você esteve com a sua mãe. Na cozinha. Na cozinha. E que fazia uma coisa, fazia outra. E aprendeu na prática. Na prática. Eu não sou muito alta, né? Tenho 1,59. Sim. E eu era pequena, eu subia na cadeira para poder lavar os pratos. Sim. Entendeu? E sempre ficava ali com a minha mãe, na hora de cortar, né, o frango, vi o frango inteiro, então tinha que cortar, saber cortar direitinho, saber limpar e tudo. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa curiosa, aquela criança que queria participar. Eu aprendi a fazer bolo, tudo. Minha mãe sempre foi muito... Engasguei. Sim. Muito cuidadosa, muito... Aquela mãe que sempre cozinhou. Eu amava ver minha mãe cozinhar, porque ela não cozinhava por obrigação, ela cozinhava com prazer. Sabe? Aquela pessoa que pega uma coisa assim rapidinho, faz comida. Sim. E a gente vem de uma família grande, somos em 6 irmãos, né? Naquela época éramos em 6 irmãos, fora meu pai e minha mãe. Então era muita comida, tinha que fazer para toda a gente. Então, assim, eu aprendi com ela a cozinhar. E hoje, qual das meninas que querem largar o seu celular para ir subir no banquinho para poder lavar a louça, para poder, como vocês falam, né, destrinchar um frango? Eu nem falei destrinchar. Fala não? Falei cortar. Eu sei, mas... é destrinchar mesmo. Então, qual que quer fazer isso? Não aprende. Tem pessoas que não sabem fazer as coisas e nem tampouco veem na internet como é que faz aquilo. Apenas simplesmente dizem: Não sei fazer. Eu não sei. E nem se preocupa dizer: peraí, deixa eu ver como é que faz isso. Então, são essas crianças, adolescentes, que se tornam pais e que, por consequência, não sabem cuidar, não sabem sentir a necessidade de seus filhos. Não sabem empenhar bem o seu papel. Sim. Por quê? Porque foram também negligenciados, não foram ensinados. Sim. E quando você se torna um pai e mãe, você não soube fazer, nunca aprendeu. Também Por isso que eu falei que não estão preparados para este cargo. Não se promoveram, chegaram de qualquer... Caíram de paraquedas. Caíram de paraquedas. E é por isso que o nosso tema diz, né? Os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta? Minha resposta: não. Para que seus filhos se tornem pessoas de caráter? Não. Então, não há um preparo. Então, a gente forma filhos despreparados também. E aí vai passando de um para o outro. Mas você vê o que foi passado da tua mãe, que de repente, se ela disse, ou em muitos momentos não dizia: vem aqui para eu te ensinar, porque já existia em você um desejo de querer aprender. Então falta... Ela me ensinava, às vezes me chamava para me ensinar também, mas eu era muito curiosa. Então, e às vezes falta isso, essa dedicação, esse querer, esse se empenhar para aprender, o ver e o querer aprender. Porque, como a frase que as pessoas costumam dizer, que os pais preparam os filhos para a vida, outros falam assim, preparam os filhos para o mundo. Então, tem que haver uma preparação. Então, se não há essa preparação, e a preparação, vamos dizer assim, não é algo prazeroso, não é algo gostoso. Hoje em dia, nessa geração que eu falei, o que é que as pessoas querem? Querem o celular, querem os jogos, querem ficar assistindo os videozinhos daqueles aplicativos, não é isso? Sim. E ficam ali e começa, não, 7 da manhã, não, só vou ficar até 8. Quando veja é 8 da noite. Entendeu? Então, o tempo passa e a pessoa não percebe.
E quando que a pessoa vai ter tempo para aprender a fazer as coisas? Então, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que os seus filhos se tornem pessoas de caráter? Infelizmente não. Não são todos. Mas a grande maioria não. Mas a grande maioria não. Então, que haja essa preparação. E é óbvio que essa preparação começa na dedicação da pessoa a querer ouvir a voz de Deus. Porque os ensinamentos de Deus ensina a pessoa a ter caráter, ensina a pessoa a ser justa, ensina a pessoa a ter limites, ao dominar o seu eu, o domínio próprio. Então, quando a pessoa ela conhece a palavra de Deus, ela procura colocar em prática e assim Deus abençoa. Chegou mais alguém aí? Vamos voltar a canção? Não, nós vamos para uma canção e daqui a pouco nós já voltamos com o momento Ele e Ela, tá bom? E se você está aí já digitando o seu comentário, quando a gente voltar a gente lê para você, tá bom? Canção de hoje, Me Amou, tá bom? Vamos para a canção agora. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Jesus me amou. Me transformou e me fez transbordar. O seu amor tão lindo que me fez assim. Me encontrei e agora sou parte de ti. Olha, meu Senhor, o meu Redentor. Grande rei, o teu amor mudou todo o meu ser. Jesus me amou, agora eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor, agora vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora vivo a ser leal. Jesus me amou. Cheia de ilusão, meu coração só resistia à solidão. A tristeza inundou a minha alma mater. Eu fiquei tão perdida. Sim, meu Deus, no dia que clamei ao meu Senhor. Meu Senhor, seu amor. Eu era tão triste, tão cheia de ilusão. Meu coração só resistia à solidão. A tristeza inundou a minha alma bateu. Eu fiquei tão perdida assim, meu Deus. No dia que clamei ao meu Senhor. O seu amor transportou meu ser e me fez renascer. E agora eu sou dele outra vez. Passei a entender, passei a olhar e ver a vida de uma maneira especial. Jesus é meu Senhor, meu galardoador, meu refúgio e o meu grande Deus. Jesus me ama.
Muito bem, 17 horas e 50 minutos e estamos de volta com todos vocês. E o tema de hoje para você, os pais de hoje em dia têm se empenhado e se dedicado de forma correta para que os seus filhos se tornem pessoas de caráter? Me diz aí. Meu povo. E agora o tema, o momento ele e ela de hoje é com quem? Com Salomão, de que ela vai falar sobre Salomão, ele vai falar sobre Salomão, Sim. eu vou falar sobre as duas mães. Você postou momento ele e ela? Já postei. Rapaz, eu tô atrasado O mesmo. momento ele e ela de hoje é 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 16 ao 28. É isso mesmo, eu tô postando aqui agora. Enquanto isso, Na sala de justiça. eu tô postando aqui, tá, gente? Que eu me passei, mas já tá postado aqui. Então vamos lá. Vamos nós para 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16. Não é isso? 1 Reis 3, 16? Isso. E começam, e vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Que situação, né? Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. E agora que demanda, né? Porque estavam elas duas lá dentro, na casa. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Uma sabia, todas as duas sabiam que quem estava falando a verdade. Porque Sim. a diferença de um bebê para outro era de 3 dias. Sim. Né? Mas era a palavra de uma contra a outra. Então, como é que o rei Salomão poderia realmente saber quem estava falando a verdade? Rapaz, complicado. Como saber? Porque praticamente diferença de 2 dias, mais 3 dias. 3 dias. Aos olhos, olhando para a criança, não saberia distinguir quantidade de dias, né? A mãe sempre sabe quem é seu filho. Outra pessoa A outra pessoa não saberia. não saberia distinguir, mas cada uma sabia quem estava falando A verdade. a verdade. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Pronto, resolveu o problema. Misericórdia. Será?
Será que era isso que estava acontecendo? Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Misericórdia. Tá vendo? Já vi, não essa situação, mas em muitas situações. Nem eu, nem você. Uhum. Não é assim? É o egoísmo, né? O egoísmo. A pessoa egoísta é muito triste. Ela pensa no seu né? Não quer perder. Ela E se tiver que perder, nem eu, nem você. Nem Se eu não você. vou ter, então então você, você também não tem. É verdade. Que situação. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Quer dizer, o rei também percebeu esse sentimento de mãe, porque viu, ela prefere perder o filho do que vê-lo morto. O sentimento de mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes que temos que ter. Quem tem família, né? Quem é pai, quem é mãe, tem que ter. A sabedoria. Duas coisas? Muito importantes. Então diga aí. A sabedoria, Sim. que vem do alto, que a pessoa tem que ter no seu lar. Sim. E a segunda coisa é o amor. O verdadeiro amor de você, muitas vezes, perder algo para que o seu filho fique bem. Às vezes, você amar essa pessoa de uma maneira... Ela amou o filho dela de uma forma tão genuína. Verdadeiramente uma mãe. Que ela preferiu perder de estar com seu filho, mas não quer deixar que mal algum tocasse a vida dele. Então, ela preferiu o quê? Abrir mão de ficar com ele, metade, porque sabia que ia matar ele. Uhum. Mas ela preferiu, não, eu vou ficar sem ele, mas pelo menos ele vai estar o quê? Vivo, vai estar bem. Então, esse amor genuíno, esse amor sacrificial, esse amor de mãe, esse amor de pai, só verdadeiramente você amando, você é capaz de perder. Então, o que você tem, o que você seria capaz de abrir mão para ver seu filho bem? Sabe, muitas pessoas querem ter muitas coisas, mas às vezes o seu filho não quer ter muitas coisas, ele quer a mãe presente. Ela quer uma mãe que se preocupe, uma mãe que se sacrifique, uma mãe que esteja ali para ele, para botar o café, para conversar com ele como foi seu dia, como eu já falei aqui, como foi seu dia na escola. Se ele está passando por algum momento difícil, você perceber, você está ali para ele. E eu não estou dizendo aqui que você não tenha que trabalhar. Não é sobre não trabalhar, mas é sobre você saber dividir o seu tempo e perceber que filhos bem-sucedidos, eles são filhos amados e são filhos que de pai e mãe presente, que se preocupe, que se sacrifique, que dê a vida por eles. No jeito mais certo de falar da vida mesmo. Chegar em casa e se preocupar em colocar a mesa do café, a mesa do almoço, perguntar como foi o seu dia, se está precisando de alguma coisa. Não é só o material, que todo mundo se preocupa muito de dar um tablet, de dar um celular, do top, de dar isso, de dar aquilo. Mas eles, hoje em dia, o que mais os adolescentes, as crianças precisam é de presença. É estar presente ali. É você procurar perceber a necessidade do seu filho. O tanto que você ama o seu filho é o tanto que você dá atenção para ele. Cuida dele. Se preocupa como ele está, como ela está. Tirar um dia para cozinhar, ensinar a sua filha a cozinhar, ensinar a sua filha a estar com ela. Não é só o ensinar, mas é você mostrar para ela como é que ela tem que ser. Sabe? Mostrar para sua filha, não é falar, você tem que lavar os pratos, não é assim, minha filha, que lava. Você tem que arrumar a cama, é assim, minha filha, que arruma. Esteja presente, dê exemplo, seja essa mãe que sacrifica, que abre mão de alguma coisa. Talvez você tenha que abrir mão de
de alguma coisa para ver, mas vai valer a pena para os seus filhos estar bem. Dá para entender mais ou menos o que eu estou tentando explicar? Que o abrir mão, que às vezes a pessoa quer ter muito, mas às vezes é o simples que abençoa, é o simples, é aquela coisa de estar ali, de participar a vida do seu filho. Eu percebi, uma pessoa me falou uma coisa assim que eu fiquei muito passada. Ela, não aguento não, botei meu filho na banca, porque eu não tenho cabeça para isso. Eu fico, meu Deus, o momento que você tem para estar ali, ensinar seu filho, cuidar dele, você voltar até a estudar, não tenho cabeça para isso, mas isso é amar. É você estar ali. Eu me lembro quando o Kevin estava com dificuldade de aprender, que a própria escola falou, a mãe vai ter aulas aqui de reforço, né? E tal data. E é para Kevin vir, que Kevin tá com dificuldade, né? De saber ler. Kevin estava pequeno ainda, 6 anos, e para Kevin aprender a ler, então ele estava com dificuldade. Aí eu, tá bom, professora, quando for começar, você me avisar, vai começar tal data. Eu comecei a me empenhar todo dia, a tarde toda, para ensinar para ele, que eu queria muito que ele aprendesse. E o mais interessante, que não é um orgulho, mas eu me sinto muito feliz em falar, que Kevin, ele estava sendo um dos alunos que mais tinha dificuldade. Sim. Eu estava cotado para ir para essa aula mesmo que a professora falou. E aí não foi mais cotado para ir para essa aula. O mais impressionante é que ele não foi, porque eu ensinei ele, né? Fiquei ali para ele aprender. E depois eu me lembro que entregou os boletins de todos os alunos, e ele foi que a professora ficou por último para falar sobre ele. E aí falou que ele foi o aluno que mais tinha se desenvolvido. Ele, do pior aluno que tinha na sala, se tornou o melhor aluno que tinha na sala. Então foi para a glória de Deus. Mas eu tive que me empenhar, eu tive que tirar a gente estudava umas 2 horas por toda a tarde, e fazer as atividades com ele, depois eu fazia outras atividades, né? Tinha que imprimir, e aquela coisa, mas foi um empenho e valeu muito a pena. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer. Até hoje eu me lembro a primeira palavra que ele falou, que ele conseguiu ler sozinho. O nome do meu irmão? Foi. Piti, nem era o nome, era o apelido. Esse momento ninguém vai tirar da gente, porque eu empenhei tempo para poder cuidar dele. Eu sei, gente, que nem todo mundo tem tempo para poder estar ali o tempo inteiro com seu filho, mas tem mulheres que têm, e mesmo tendo, elas abrem mão. Ela deixa outra pessoa ensinar, ela deixa outra pessoa criar memórias com seus filhos, porque elas não estão com paciência para fazê-lo. Aquilo que é o seu papel era designar para outra pessoa. Ela coloca no colo de outra, porque ela não tem paciência. Mas você quis seu filho, e agora você está sem paciência de ensinar ele, de criar memórias, vínculo, para ele saber contar com você. Então esse amor sacrificial, né? Eu vou falar sobre o amor sacrificial, que eu estou falando sobre essa mulher, que ela abriu mão de ter o filho dela com ela, para que o filho dela mantesse o filho dela vivo. Isso é amar. Ela sacrificou de estar com ele para que ele mantesse ele vivo, né? E o que você tem sacrificado para ter seus filhos bem? Ele ter caráter de homem, de mulher de Deus, para saber ele se posicionar, ter a autoestima dele lá em cima, porque presença, ninguém pode roubar de você. Você estar presente na vida dos seus filhos é muito importante. É sobre o exemplo, né? Não seguir conselhos, mas seguir o exemplo. O exemplo, você vê que sempre, falando do nosso filho, ele sempre diz, eu quero ser como meu pai é. Ele sempre fala. Eu quero ser como meu pai é. Agora, imagina se o pai não é um exemplo. Ele nunca ia dizer isso. Que queria ser. Que queria ser igual ao pai. Ele queria ser qualquer coisa. Não, mas menos igual ao meu pai. Por causa do exemplo. Então, a gente tem que ter sabedoria. Mas eu não sei como fazer. Então, a Bíblia diz que é para a gente pedir sabedoria a Deus, que Ele nos dá. Você vê que a gente está falando do Salomão. Salomão foi o homem que até no pedir ele foi sábio. Ele pediu com sabedoria. Ele tinha a opção
de ficar rico, Pedir de pedir riqueza, de pedir o fim de todos os inimigos, porque Deus diz, pede-me o que queres que eu te darei. Puxa, pede-me o que queres que eu te darei. Poxa, tanta coisa para eu pedir. Só que ele não pensou em tanta coisa para pedir. Ele pediu sabedoria. Mas mais interessante que eu amo que Salomão pediu, mas antes de Salomão, deu. Sim, ele fez o sacrifício dele, ele chamou a atenção de Deus. E quando chamou a atenção, Deus apareceu para ele e disse, pede-me o que queres que eu vou te dar. Que legal. E aí ele disse, eu quero sabedoria para saber conduzir o povo. E Deus falou, porque você não pediu morte dos inimigos, você não pediu riqueza e tal, então você vai ser cheio de sabedoria, Amém. mas também vou lhe dar riqueza e vou lhe dar tudo. Então foi o homem mais rico que existiu, antes não teve nem depois. Então a gente ouve falar, e o homem mais rico do mundo é fulano, mas não chegava aos pés de Salomão. Então, por quê? Porque foi sábio no pedir. E também não só sábio no pedir, mas teve tanta sabedoria de no momento ou nos momentos que foram necessários, ele soube usar, como nesse dessas duas mulheres. Ele foi sábio e na atitude dele, ele fez com que aquela família, vamos dizer, aquela mãe com seu filho, ficassem felizes. É ou não é verdade? Sim, e outra, alguém perguntou assim, meu Deus, ele mandou dividir, ele foi sábio. Sim. Ele sabia que a verdadeira mãe Não iria permitir. não iria permitir. Ele sabia, ali foi a sabedoria A sabedoria. que ele utilizou. Então, quando você tem esta sabedoria, como mãe, como pai, você saber como lidar com seus filhos no mundo que tudo é permissivo, no mundo corrompido, no mundo que tá tudo trocado, né? Hoje em dia, o que é certo, os valores estão trocados. Então, para criar um ser humano digno, honesto, com caráter, é muito difícil, não é algo fácil. Aqui eu não estou dizendo para vocês que eu sou perfeita, que a de Carlos é perfeito, não é sobre isso. É o que a gente luta para ser na nossa casa, o que a gente luta todos os dias. Erro como mãe muitas vezes, já errei muitas vezes, porque eu sou ser humana, somos falhos, mas o que eu tenho ensinado, o que ele tem ensinado, o que a gente tem colocado em prática e pedido a Deus para colocar em prática. E eu vou pedir ainda mais esse amor sacrificial, esse amor, o que eu tenho que abrir mão para poder ver meus filhos ainda mais abençoados. O povo fala assim, que você está falando não sei o que no mundo, eu crio meus filhos para o mundo. Não, nós criamos os nossos filhos para servir ao Senhor Sim. neste mundo. Para servir ao Senhor enquanto eles estiverem neste mundo. Nós criamos eles para que eles venham agradar ao Senhor. E que o Senhor venha se agradar deles. Que eles sirvam ao Senhor de todo o coração. Então, isso que a gente tem ensinado. E não é fácil. Mas você pode ser uma melhor mãe, uma melhor versão do que você já foi um dia com seus filhos. Sim, e a gente consegue isso quando nós somos sábios e usamos dessa sabedoria com Deus. É Deus que nos preenche, é Deus que nos capacita. E nós vamos agora fazer uma oração. Eu convido você para essa oração, para você pedir a Deus essa sabedoria. De repente que a gente falou, até de repente, como eu poderia dizer, foi algo que você diz assim, não gostei não. Mas é válido. Você não gostou, mas é válido, porque você vai se avaliar. Vai refletir. Você vai se avaliar. Vai se perguntar, eu tenho sido uma mãe que tenho tido esse amor sacrificial? Eu tenho o que eu abro mão para ver o bem-estar dos meus filhos? O que eu preciso melhorar como mãe? O que eu preciso fazer? Eu tenho sido assim como Salomão, sábio. Eu tenho agido com sabedoria ou na força da ira, ou calado tudo que vem na minha cabeça, agido de qualquer jeito com os meus filhos. Eu tenho percebido a dor dos meus filhos. Eu tenho amado como eles merecem ser amados, cuidado deles da forma correta. E qual é a forma correta? É Deus que vai te ensinar. Por isso que ele está ensinando aqui. Pede sabedoria, pede discernimento. Procura Deus. Deus me ensina mal os meus filhos com esse amor sacrificial, com esse amor,
com esse cuidado, com esse zelo, para que eles venham se tornar pessoas de caráter, homens e mulheres verdadeiramente com um caráter bem formado, que eles não se corrompam, que eles não se vendam, que eles não larguem os seus valores por nada e nem por ninguém. É justamente isso. Então vamos para a oração? Vamos lá para essa oração. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Deus amado e querido, já estamos na tua presença, Senhor. E eu peço, meu Deus, por diversas pessoas que fazem essa oração juntamente conosco, meu Deus. Pessoas que, de repente, o que foi falado aqui veio ao encontro, meu Deus, do mais íntimo dela. Meu Deus, pessoas que querem a tua ajuda, que necessitam, meu Deus, da tua ajuda e que buscam no Senhor, meu Pai, essa formação de caráter, essa sabedoria, esse desprendimento, esse deixar algo para poder fazer o que é certo, para poder abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Eu não sei, meu Deus, como tem sido com essa pessoa. Eu não sei, meu Deus, como ela tem vivido, o que ela tem feito, se ela tem, meu Deus, agido de forma correta. Mas de uma coisa eu sei, meu Deus, se ela der ouvidos à tua voz, então o que não está certo vai ficar. Aquilo que de repente, meu Deus, não está caminhando do jeito que deveria, vai caminhar. Então fortalece essa pessoa, dá sabedoria a ela, meu Pai. Dá, meu Deus, entendimento para essa pessoa, para ela fazer a tua vontade, para ela obedecer a tua voz, e assim, meu Deus, sendo, meu Pai, a sua vida, a sua casa, a sua família, sim, meu Deus, seja abençoado pelo Senhor. Pai querido, amado, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Cuida dessa pessoa, meu Pai, cuida dela, cuida com teu cuidado, como o Senhor tem cuidado de todos aqueles que se aproximam de ti. Cuida dessa pessoa agora e abençoa a vida dela, desse homem, dessa mulher jovem. Meu Deus, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos e te agradeço, Pai, em um nome e para a glória de Jesus, e que todos que creem digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. Sim, e creia que o Deus que é todo poderoso, Ele já nos ouviu e Ele está atento à sua oração. Você não está esquecido, não. Os ouvidos de Deus não estão tapados, não, mas Ele te ouve. Com toda a certeza, Ele atende a tua oração. Ele está aí, tá bom? E creia que se de repente você não estava se empenhando, eu estava faltando nisso, eu não estava agindo de forma correta naquilo. Então creia que a partir de hoje, dessa oração, da sua dedicação, Deus vai te abençoar. Tá bom? Tá certo assim? E como a gente sempre fala no final do nosso programa sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados, os serviços que a gente faz. A gente fala dos personalizados e de serviço. De repente você não entende. Vem nos conhecer, você vai saber de tudo que a gente pode fazer e te servir, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, então pega lá o programa do início, fica gravado. Você vai lá do início até agora, que você vai ver quanta bênção Deus tem preparado para você, tá bom? Tá certo assim? E hoje, sexta-feira, amanhã não temos o programa, nem tampouco no domingo. Segunda-feira a gente vai se encontrar. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Até segunda, se Deus quiser.